E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão por aí? Todo mundo saudável, todo mundo tranquilo, todo mundo seguindo as orientações aí. Espero que todo mundo bem. Queria conversar com vocês hoje um pouco sobre o texto de Filipenses no capítulo 4, né, dando um pouco de sequência naquilo que nós falamos na semana passada. Recebi muitas mensagens de feedback positivo. Então, que coisa boa que vocês estão sendo alimentados por tudo que a gente tem falado aqui. Só confesso que eu fico um pouco preocupado, porque eu percebo que algumas pessoas não assistem ou não assistiram, né? Não dá para acompanhar o número de visualizações e a nossa igreja tem um número consideravelmente maior do que o número de acessos que nós tivemos nos vídeos. Então, ou vocês estão assistindo em família? Pode ser, né? Mas enfim, eu espero que vocês estejam assistindo, acompanhando tudo aí, para que a gente não fique sem alimento nesse tempo. É importante que você mantenha-se alimentado e saudável nesse tempo, inclusive espiritualmente, né? Tempo de quarentena, nós estamos sendo privados de uma infinidade de coisas. Então, a nossa saúde mental, né, ela tem que ser preservada, a nossa saúde física, ela deve ser preservada e principalmente a nossa saúde espiritual. Então, tudo que você pode fazer para colaborar para que a sua saúde se mantenha, faça isso. E nós nos mantemos saudavelmente espiritualmente falando, né, de forma saudável espiritual, é nos alimentando da palavra de Deus, orando, lendo um bom livro, continuando tendo boas referências. Tá? Um pouco do que eu disse no último vídeo, a nossa expectativa é que esse coronavírus passe, que a gente possa voltar para a nossa vida, mas a termos, né, para a gente aprender um pouco. E se não passar, a gente sabe que vai passar, né? Nós já tivemos crises piores do que essa, né? Já tivemos momentos no mundo mais difíceis do que esse. Nós passamos e provavelmente vamos passar por isso. Com certeza vamos passar. Mas o que a gente precisa pensar é, se não passar, né? Só pra gente conversar aqui, se não passar, se nunca mais eu poder ir numa igreja, se nunca mais eu poder ver os meus irmãos, o que a gente vai fazer? Você vai deixar de se alimentar? Você vai ficar totalmente preso a uma estrutura eclesiástica dura e firme? Não, não é assim. A igreja ela é viva e eficaz dentro das nossas casas. Então, talvez esse momento tenha revelado falsa, muito da nossa falsa vivência de evangelho, sabe? De fato, o evangelho ele deve ser vivido integralmente, não de domingo a domingo. Então, se essa quarentena tem revelado um falso evangelho, que a gente não consegue viver de segunda a segunda, fora o prédio da igreja, a gente precisa rever algumas coisas, né? E é por isso que eu tenho tentado compartilhar algumas palavras nesse sentido, para que a gente possa pensar, né, sobre todas essas coisas. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Filipenses no capítulo 4, a partir do versículo 1, se você quiser acompanhar. Uma carta de Paulo, né, à cidade de Filipos, ao conjunto de igrejas, né, que se reuniu nessa cidade. Paulo vai, né, após o capítulo 1, 2 e 3, trazer uma série de referências de como se comportar, uma série de orientações, né, que nós já vimos até algumas delas. Paulo vai dar continuidade e ele vai dizer: Portanto, meus queridos, portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são minha alegria, coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. E que modo é esse? É o modo a qual Paulo, se você ler o capítulo 1, 2 e 3, é o modo a qual Paulo orienta a igreja para andar. E ele vai dizer que ele está morrendo de saudade. Até muito curioso quando eu fui ler esse texto. Né? Paulo desfrutava ou tinha esse mesmo sentimento que nós temos uns pelos outros. Né? Paulo é alguém muito próximo da igreja de Filipos e ele está dizendo que ele está morrendo, né, bem no mineirês, de saudade. E que essa saudade ela vinha porque essa igreja era uma coroa para ele, né? E a coroa é aquilo que nos glorifica. A coroa é aquilo, é o topo, né? Fica no topo da cabeça. A coroa é aquilo que revela a glória de um trabalho. Um rei tem uma coroa e essa coroa revela a grandeza e a glória do seu trabalho, né? Jesus Cristo tem a sua coroa de rei, os 24 anciãos, os seres, enfim, né? A galera toda que joga as coroas aos pés do Senhor. Ele está falando o seguinte: olha, tudo aquilo que eu tenho para me gloriar, eu entrego a Jesus. E Paulo está usando essa figura de linguagem, né? Dizendo que vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa.
A igreja é a coroa de um pastor, né? A igreja, o fruto da igreja, uma igreja que cresce, uma igreja que é alegre, uma igreja que permanece de forma saudável, a, é a coroa do pastor, é aquilo que ele pode se gloriar. E quando eu digo gloriar, não é a justiça própria, mas eu estou dizendo dessa alegria, né? E Paulo está dizendo: vocês são minha alegria, meus amados, permaneçam desse modo firmes no Senhor. E de fato a nossa orientação é essa: permaneça firme no Senhor, permaneça firme em Cristo. Pedro vai dizer na sua primeira carta, logo lá no capítulo 3, 1 Pedro no capítulo 3, que a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, ela precisa passar pelo fogo. Eu não acredito que Deus enviou, tá, essa praga de forma direta, né? Mas tudo isso que tem acontecido é culpa de fato do bem moral e do bem existencial que existe na Terra. E querendo ou não, tudo que acontece na Terra é um agente motor de Deus. E esse agente motor de Deus tem nos feito repensar muita coisa, né? Será que essa nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, que está sendo refinada, ela está sendo aprovada ou reprovada? Será que a sua fé ela não consegue subsistir fora de um templo religioso, fora de quatro paredes, fora com um camarada de terno lá na frente falando o que você tem que fazer? Então é um tempo para você repensar muita coisa, né? Será que toda a minha vida com Deus ela se resume àquilo que eu vivia no prédio da igreja? Se sim, irmão, pode ser um ótimo momento para você se converter, para você voltar para um lugar de onde você nunca deveria ter saído, né? Mas permaneça firme no Senhor, permaneça nesse local que é Jesus Cristo. No versículo 2, Paulo vai fazer algumas orientações, né? Versículo 3 também, vai falar para algumas pessoas específicas, né? Depois você pode ler com calma. Aí no versículo 4 ele vai dizer o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. A orientação de Paulo é que o cristão sempre se mantém alegre. Alegrem-se aonde? Alegrem-se no Senhor. E é muito interessante que Paulo diz o seguinte: alegrem-se no Senhor, porque muito provavelmente, se nós formos olharmos para circunstâncias, nós teremos motivos para não nos alegrar em circunstâncias. Com certeza você tem 1 milhão de motivos para não se alegrar no coronavírus, né? Mas Paulo está dizendo: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo mais: alegrem-se. Nós devemos encontrar motivos em Deus para buscar essa alegria. Paulo, em outro lugar, vai dizer que é possível que nós possamos perder a alegria da nossa salvação, né? Então, junta essas duas coisas, e a forma de se alegrar no Senhor é lembrar diariamente da nossa salvação. Por mais que estejamos nesse período de quarentena, privados de uma série de coisas, talvez a morte rondando a nossa casa, mas a nossa alegria deve ser a seguinte: eu tenho uma esperança no dia de amanhã. Se esse coronavírus conseguir vencer a mim e fechar os meus olhos aqui na terra, eu tenho a alegria que eu ressuscitarei no último dia e que eu me encontrarei com Cristo. Eu vou morar na Nova Jerusalém. Então esse é o motivo da nossa alegria. Alegrem-se no Senhor, porque se de fato você olhar para as suas circunstâncias, talvez você não vai achar tanto motivo de alegria. Então, alegrem-se no Senhor. Versículo 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Paulo está fazendo aqui uma outra consideração, e a gente vai entender por que ele está começando a falar de moderação, mas Paulo está dizendo o seguinte: olha, a moderação deve ser uma característica do cristão, e as pessoas devem te conhecer porque você é uma pessoa moderada e não uma pessoa extremista, né? Todo extremismo é ruim, todo extremismo é absolutamente ruim. Aparentemente, extremismos que nós cometemos da fé ou de coisas da fé parecem coisas boas, mas de fato não são. Coisas que nós cometemos, inclusive de extremismos da fé, não são positivas. Você pode pensar, peraí, deixa eu só mexer no carregador aqui. A gente às vezes pode pensar assim: tá, mas se eu ficar orando 24 horas por dia é uma espécie de extremismo? Claro que é, mas orar é bom. Tá, mas orar 24 horas por dia é bom? Irmão, eu tô pegando um exemplo extremo, né, tá? Mas se você orar 24 horas por dia, você não vai conseguir fazer de fato o que você precisa fazer, né? Que é amar as pessoas, pregar o evangelho, servir a sua comunidade. Se ficar isolado em um cômodo fosse suficiente orando, né? Os monges tibetanos estavam cumprindo o propósito eterno de Deus. Então, todo extremismo é ruim. Por mais que sejam coisas da nossa fé, nós fomos chamados para algo
para uma vida equilibrada. Jesus subia para o monte, orava, descia, fazia o que tinha que fazer. Então nem Jesus orava 24 horas por dia. Obviamente, irmão, não estou fazendo nenhuma teologia contra a oração aqui, tá? Só peguei um exemplo extremo de algo que é excelente para a nossa fé e dizendo que nem o que é bom ele pode ser usado como extremismo, tá? Porque Paulo está dizendo que a característica do cristão é ser alguém equilibrado. E é por isso, irmãos, minha bateria está dando um piripaque. Desculpa aqui, gente, deixa eu só consertar. É por isso que Paulo está dizendo o seguinte: seja a moderação conhecida por todos. Então, irmão, nesse tempo, né, de quarentena, a gente é muito tentado a ir para os extremismos, né? Acreditar nas teorias da conspiração, acreditar nisso, naquilo. Irmão, calma. Nós somos conhecidos pela moderação. Então, acalme o seu coração. Olha só o que o versículo 6 ele vai dizer, que segue isso que Paulo está dizendo no 5. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Primeiro ponto desse versículo: não fiquem preocupados com coisa alguma. Paulo está dizendo o seguinte: não se preocupe com o coronavírus, não se preocupe com conta, não se preocupe com o emprego que você perdeu, não se preocupe com a situação do país, não se preocupe que o Bolsonaro está divergindo do seu estado, da sua cidade. Paulo está dizendo o seguinte: não se preocupe, não fique descabelado. Lembrando que Paulo não está nos orientando a ser irresponsáveis, porque o princípio de Deus é o trabalho planejado, o trabalho executado através de um planejamento. Gênesis capítulo 1 revela isso muito bem. Deus vai criando todas as coisas através do seu trabalho, da sua palavra, de forma organizada. Então o princípio de Deus é trabalho. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, não fique demasiadamente preocupado, ou não fique preocupado por coisa alguma. Não fique. Por quê? Ele vai dar a receita. Entanto, em tudo, seja conhecida diante de Deus os pedidos de vocês. Existe alguma coisa que está preocupando o seu coração? Entregue isso diante de Deus. Fale para o Senhor: Deus, eu perdi o meu emprego. Deus, eu não sei como é que vai ser os próximos meses. Deus, a minha dispensa está acabando. E como que eu faço isso? Pela oração e pela súplica, com ações de graça. Paulo está nos ensinando aqui qual é o modo operante pelo qual eu entrego a minha preocupação diante de Deus. Talvez muitos de nós vamos nos encontrar angustiados nesses dias de quarentena. Eu, por exemplo, disse para vocês, eu perdi um contrato, né, muito importante que eu tinha. E isso é uma grande oportunidade de me encontrar angustiado. Mas a palavra de Deus ela é clara, ela fala o seguinte: não fica preocupado por causa disso. Isso é um problema para você? Para Deus não é, mas é para você? Fala para Ele. E fala isso como? Com orações, com súplica, com ação de graça. Então Paulo está nos apresentando três possibilidades, né? A oração, a súplica, né, que nos fala daquela oração fervorosa pentecostal assembleiana, aleluia, glória a Deus. E também Paulo fala de ações de graça. Ação de graça nada mais é que uma ação que demonstra gratidão a Deus. Vou te dar um exemplo claro de quando Jesus foi multiplicar os pães e peixes. O que Jesus faz? Ele ergue o cesto, as mãos aos céus e diz: Pai, graças eu te dou. E partindo pão e peixe, alimentou a multidão. Então Jesus agradece antes de receber. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele ergue as mãos para os céus e diz: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. E bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus manifestava ações de graça antes do milagre acontecer. Diferentemente de Miriam, que depois de atravessar lá, né, o que tinha que atravessar, o Mar Vermelho, tocou o tamborim e fez festa. O princípio pelo qual nós oramos, entregamos ações de graças para Deus, é agradecer antes de recebermos. Esse é um princípio que Jesus praticava e nós devemos praticar. Sempre agradecendo antes de receber. Sempre agradecendo antes de receber, através de oração e súplica. Então, meu convite é esse: está desesperado, está angustiado? Ficar angustiado, ficar desesperado, ficar remoendo não resolve o seu problema. O que resolve o seu problema é entregar as coisas para Deus que te preocupam em forma de oração, súplica, entra para o seu quarto, geme, rola, baba, mas em ação de graças, tá certo? Ora, suplica, entrega tudo em ação de graça. Aí o versículo 7 vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está dizendo qual será o resultado para aqueles que vivem o versículo 6. Quando você entregar os seus BO para Deus com oração, súplica e entregar ações de graça, agradecendo a Deus, confiando, o que vai acontecer é o seguinte: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Jesus vai dizer o seguinte: eu estou dando a paz para vocês, não a paz que o mundo dá, mas uma paz
que ninguém pode dar para vocês e que o mundo não pode roubar. Jesus estava comparando a paz que ele dava com a Pax Romana. A Pax Romana basicamente era uma paz que vinha um apaziguar de guerra, né? Então, eu domino a sua cidade, eu domino a sua vida e não vou te matar por isso. E vou impedir que outros povos te matem. Né? Então era uma falsa paz, era uma escravidão que vinha disfarçada de paz. E Romanos do capítulo 5, no versículo 1, diz também o seguinte: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Então, meu irmão, quando nós entregamos as nossas preocupações diante de Deus, nós temos paz com Deus. E essa paz, ela excede todo o entendimento. O que essa paz está dizendo? A gente costuma dizer que a fé é cega, né? Isso é um negócio um tanto quanto complexo que eu não gostaria de entrar, mas de fato a paz é algo cego. E a palavra de Deus diz isso, é uma paz que excede todo entendimento. Ninguém entende por que você está em paz. Perdeu o emprego, quarentena, a comida está acabando, não tem dinheiro, ninguém está comprando e você está em paz. Irmãos, eu estou dizendo aqui algo que é difícil de nós vivermos. Eu confesso que isso para mim é algo difícil, é um desafio. Isso é Romanos 12:2, renovar sua mente todos os dias, a todos os momentos. É ficar naquele processo de renovar a mente 24 horas por dia. Porque isso não é algo que você vai ler e simplesmente vai falar assim, que fofo, vou viver. Não, irmão. A sua alma vai gritar para que você fique ansioso. Mas quando você entrega para Deus, você sente o quê? Na hora, irmão? Paz. O grande problema é que a gente não dá continuidade desse processo. Então a gente entrega o problema, vai lá e busca e sofre por ele. Cansa de sofrer, entrega para Deus, para de sofrer. Fica em paz. Aí a gente fica... É esse loop infinito. O grande desafio é não buscar de volta os nossos problemas na mão de Deus, porque quando nós fazemos isso, existe uma paz que ela excede todo entendimento. Ninguém entende de onde vem essa paz, mas nós temos certeza que Deus está cuidando de nós. E ela vai dizer o seguinte: essa paz ela guardará o seu coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. O provérbio diz o seguinte: se você precisa guardar alguma coisa, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Olha o quão poderoso é isso, meu irmão. À medida que eu entrego a minha vida e os meus anseios para Deus, esse ato de entregar para Deus os meus problemas, isso vai gerar paz. E essa paz vai guardar o meu coração. Ela vai proteger o meu coração. E coração importante esse, que a palavra mesmo de Deus diz que esse coração procede toda a fonte de vitalidade. Você percebe como é poderoso isso? E ela continua dizendo no versículo 7, ela vai guardar o meu coração e vai guardar a minha mente. E vai guardar aonde? Em Jesus Cristo. Como eu disse, Romanos 12:2 diz para eu renovar a minha mente. Uma forma de renovar a minha mente é entregando todas as coisas em oração para Deus, em ação de graças. E isso vai guardar a minha mente, isso vai renovar a minha mente. Porque à medida que eu tiro o problema, entra a palavra de Deus. Eu tiro o problema, entra a ação de graça. Eu tiro o problema, entra a paz. Mais uma vez lembrando, meu irmão, não é ser irresponsável, é ser responsável para com a nossa fé e para com a nossa salvação. Se você está andando comigo na nova casa, você já ouviu eu te contando essa história. Imagina que você tem um problema, e de fato você tem um problema. Você vai olhar para esse problema, vai pensar de forma matemática, de forma lógica. Eu posso resolver esse problema? Bom, eu posso. Se eu economizar aqui, se eu junto ali, vendo isso, compro aquilo, parará, pororô, piriri. Consigo resolver. O que você faz? Descansa em Deus. Fique em paz. Segunda situação, olhei para o problema, não tem como resolver o problema. Fiz conta, ajustei, fui para cá, fui para lá, não tem como resolver esse problema. Vai adiantar eu ficar me descabelando? Não vai, porque eu não posso resolver. Então o que eu faço? Eu vivo em paz. Meu irmão, quer queira eu resolva o problema, quer eu não consiga resolver o problema, eu vivo em paz em Deus, porque essa paz guarda o meu coração e essa paz guarda a minha mente. E aí no versículo 8, Paulo vai dizer como você mantém essa paz, porque você vai entregar o seu problema para Deus, você vai orar, ação de graça, você vai sair do seu quarto aliviado, você vai sair bem. Pode ser que é um processo longo, pode ser que isso vai demorar alguns dias, algumas orações, alguns jejuns, alguns processos de desintoxicação, mas Paulo no versículo 8 vai dizer o que acontece quando você faz isso. Olha só, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Paulo está dizendo o seguinte:
Irmãos, vou mexer aqui, tá? É porque eu não queria cortar esse vídeo, editar, eu queria que fosse direto. Aí por isso que eu tô fuçando aqui, porque a bateria tá dando uns piripaque de vez em quando. Então Paulo está dizendo o seguinte: à medida que você tira toda essa preocupação da mente e coração, entrega para o Pai, isso vai gerar paz. Só que esse processo não acaba por aí. Porque, meu irmão, você pode voltar com esse troço para sua mente. E se voltar para sua mente, desce para o seu coração. Aí Paulo vai falar o seguinte: nós precisamos fechar esse filtro aqui. Ó. O filtro é a mente, porque entra na mente e desce para o coração. A paz guarda o coração e a mente. Agora Paulo vai falar o seguinte: agora eu vou te ensinar a como fechar esse filtro. Seguinte, finalmente, irmão, se tem algo que é verdadeiro, tem algo que é respeitável, tem algo que é justo, tem algo que é puro, tem algo que é amável, tem algo que é de boa fama, se tem alguma coisa que presta nisso tudo, pensa nisso. Pense isso, ocupe o seu pensamento com coisa boa, porque se você ocupar o seu pensamento com coisa ruim, você perde a sua paz. Então, existe algo de verdadeiro? Meu irmão, pensa no coronavírus. Eu estava conversando com meu pai esses dias, conversei com outras pessoas também. As pessoas falaram assim: olha, eu não estou dando conta mais de assistir tanta coisa sobre coronavírus, então eu parei de assistir. Não assisto mais. Não assisto, não quero assistir. E eu percebi que quando eu parei de assistir, essa infinidade, enxurrada de notícia ruim, às vezes até muita fake news, coisas que não são verdadeiras, eu melhorei. A minha angústia foi embora. Então, meu irmão, é bom, é verdadeira, é respeitável, é justo, pense nisso. E não é às vezes ficar pensando deitado na rede: ai, tô pensando, ai, como eu tô pensando aqui. Não, é se alimentar sobre isso, tá? Então, em vez de assistir Fantástico, que é 2 horas só de coronavírus, cara, vai assistir um bom filme que edifica você e a sua família, vai assistir um filme para você dar risada, ou vai assistir uma pregação, obviamente, vai ler um livro, vai fazer coisas que vão alimentar a sua mente de coisa boa. Tem algum louvor, se é virtuoso, se é de boa fama. Irmão, é trem bom e a gente sabe o que é bom e o que é ruim. Assista, se alimente para que o seu filtro não seja contaminado, para que essa contaminação não desça para o seu coração e para que você não perca a vida, porque o coração procede às fontes de vida eterna, tá certo? Então, esse é o grande receita. A grande receita. Entregou para Deus e não quer perder a paz? Pense em coisa que presta. O Spotify da Nova Casa tem uma infinidade de mensagens, pregações minha, dos outros meninos da igreja. O Deezer tem, no YouTube tem. Eu vou indicar para vocês, vou fazer um outro vídeo aqui indicando todos os pastores que eu gosto de ouvir, né? Que eu gosto de dar uma marretada de vez em quando os que não presta, mas eu percebi que eu não indico quem eu gosto de ouvir e gente boa. Meu irmão, eu acho que você, né? Você sabe que eu não sou o melhor pastor do Brasil. E existem outros muito melhores, eu concordo. Por incrível que pareça, existem outros melhores e mais bonitos do que eu. Eu queria indicar para você ouvi-los e cumprir essa proposta do versículo 8, tá? Aí no versículo 9, o que Paulo vai dizer também? Completando essa ideia. O que também aprenderam, receberam, ouviram de mim e o que viram em mim, isso põe em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Gente, vocês estão andando comigo. Paulo está dizendo: vocês aprenderam de mim, vocês receberam de mim, vocês me viram praticando, coloque isso em prática, cabeção. Porque se vocês fizerem isso, o Deus de paz estará com vocês. Eu estou em paz. Então, se o Deus de paz está comigo, Ele também estará com vocês. Então, você que está andando comigo, fofo, em Nova Casa, há já bastante tempo, você sabe como eu penso, você sabe como nós existimos, você sabe o que a gente faz. Então, cara, coloque isso em prática. Todas as séries que nós falamos, todos os ensinamentos, tudo que nós propomos de vida de igreja, coloque isso em prática. Vocês viram de mim, vocês aprenderam de mim. É o que Paulo vai dizer em outro texto. Olha, que acho que nós falamos até na semana passada. Vocês precisam obedecer muito mais na minha ausência e não só na minha presença. Então vocês aprenderam de mim, vocês viram de mim. Então obedeçam, e se vocês fizerem isso, o Deus de paz estará com vocês. Olha o versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de você que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado, antes só lhe faltava oportunidade. Então Paulo aqui ele vai começar a agradecer pelas ofertas e pelo cuidado que a igreja tem com ele. Paulo aqui ele vai entrar, né, nesses aspectos do cuidado, né? E Paulo fica muito alegre com a igreja cuidadora, que é a igreja de Filipe. Meu irmão, isso é algo que nós precisamos nos ater também, porque Deus fez algo por mim,
Deus encheu meu coração de paz, Deus encheu a minha mente de paz, levou os meus problemas embora. E quando eu digo problema, não é esse discurso furado de igreja vagabunda não, tá? Eu estou dizendo de fato uma transformação e uma cura, mas essa cura vem por um propósito, vem por um processo. E Paulo vai dizer aqui no versículo 10, ela vem para servir, porque eu fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês sempre tiveram esse cuidado, só faltou oportunidade de demonstrar, porque o Deus de paz tem nos santificado, tem nos trazido paz, eu posso agora abençoar os outros. E aí, versículo 11, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. E Paulo está dizendo, irmãos, eu não estou dizendo que eu tô na pindaíba, eu estou dizendo porque eu aprendi a viver em todas as situações. Eu sei, olha o versículo 2, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter abundância, eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como estar com fome, tanto ter abundância como de passar necessidade. Versículo 13, pois tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, esse texto já foi usado de forma incoerente por dezenas, centenas e milhares de vezes, né? Então o pastor quer incendiar a igreja, ele fala, irmão, eu tudo posso naquele que me fortalece. O que o pastor está falando? Você pode dirigir Lamborghini, você pode dirigir Porsche, você pode ser milionário, você pode ter avião, porque a palavra de Deus diz que você pode tudo naquele que te fortalece. Não, você acabou de ver que não é esse o contexto. Paulo vem construindo um conceito sobre paz, sobre gratidão. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sou muito grato a vocês, porque Deus nos trouxe paz, Deus, a gente entregou os nossos problemas para Deus e Deus nos trouxe paz, e porque a gente está em paz, a gente serve uns aos outros, a gente cuida uns dos outros. Eu não estou dizendo isso porque eu estou mendigando para vocês, é porque eu já aprendi a viver em todas as situações. Lembra lá o versículo lá em cima que a gente leu que diz, Paulo diz o seguinte, olha, se alegre em qualquer circunstância, não fica reclamando da sua circunstância, entrega para Deus. E Paulo está dizendo, olha, eu entreguei para Deus, eu tive paz, Deus cuidou de mim. Porque em todo esse processo, né, de ter paz, de não ficar reclamando, de não ficar murmurando, me ensinou a viver em qualquer situação. Então eu sei ser rico, eu sei ser pobre, eu sei ter carro, eu sei andar a pé, eu sei viver com coronavírus, eu sei viver sem coronavírus, porque eu posso tudo em Deus, eu posso todas as situações naquele que me fortalece. Paulo não está dizendo que eu posso fazer qualquer coisa naquele que me fortalece. Eu posso ter uma Lamborghini, uma Ferrari. Mesmo se você não estudou para dirigir uma Ferrari, você nunca vai, né, dirigir, a não ser que você seja manobrista na Savassi. Então tira isso da sua cabeça. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu posso passar por qualquer situação, porque o Deus que eu creio me fortalece. Meu irmão, nós podemos passar por coronavírus, eu posso passar por tristeza, eu posso passar por depressão, por angústia, irmão, por qualquer coisa. Nós temos Jesus Cristo e Jesus Cristo nos fortalece. Essa é a grande verdade da nossa fé. Sabe por quê? Em tempos de coronavírus, meu irmão, eu sou crente, eu perdi um bom contrato financeiro, como eu disse. Quantos irmãos da nossa igreja perderam os seus empregos? Então quer dizer que a gente não pode todas as coisas naquele que fortalece? Claro que podemos, nós podemos passar por desemprego, por prosperidade, por doença, por saúde, mas a nossa esperança e paz sempre estará em Deus. Sempre estará em Deus. E aí Paulo vai finalizando, né, essa conversa aqui no capítulo 4, Deus dizendo o seguinte, versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Não fique desesperado, meu irmão, não fique angustiado, não fica apavorado, empolvorosa, porque o Deus que nós servimos, ele é rico, ele é poderoso, ele é glorioso, e ele vai suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. E aqui, de fato, Paulo está falando sobre finanças e prosperidade, porque Paulo estava falando aqui sobre problema, sobre não ter, sobre estar preocupado por causa das coisas da vida, e depois Paulo agradece que os irmãos o ajudaram, né? Leia com calma. E depois Paulo vai falar assim, olha, irmão, Deus vai te suprir, irmão. Deus não vai te deixar na mão, não. Ele é o pai de você. Se ele alimenta os passarinhos, ele alimentará você. Se ele veste o lírio do campo, ele vestirá vocês. Mas Paulo está dizendo, tem um princípio, tenha paz, confie em Deus, ore, se alegre, seja grato, alimente-se de coisas boas. Meu irmão, entra no rapó de Deus, sintoniza sua anteninha com Deus, e o Deus de paz glorioso suprirá tudo aquilo que vocês precisam. O que você precisa hoje, meu irmão? O que você precisa? Deixa eu te falar, Deus pode enviar um milagre, um empresário, uma Kombi cheia de alimento, e Deus também pode usar os irmãos da sua igreja para te dar
uma cesta básica, para ajudar a pagar um aluguel, para ajudar a pagar uma conta de luz. Só que você precisa falar, né? Você precisa compartilhar com as pessoas que estão próximas de você. Porque Deus suprirá todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que eu preciso. Eu preciso de comida, eu preciso de roupa. Ai, pastor, estou precisando do iPhone 11. Irmão, né? Vigia, fica crente. Mas o que você está precisando? Precisar, sabe? Eu demando dessas necessidades. Eu demando de remédio, eu demando de médico, eu demando de comida. O Deus de paz suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós encontramos um tesouro, e esse tesouro, meu irmão, é de fato tudo que nós precisamos. Obviamente ninguém vive de amor e ninguém come fé, tá? A gente come arroz e feijão, e o Deus de paz encherá as nossas latas se tivermos fé nele, e se descansarmos nele, e se mantermos a nossa mente neles. Olha o versículo 20. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Ai, minha perna ficou dormente aqui. Amém. Meu irmão, porque nós confiamos em Deus e porque Deus supre todas as nossas necessidades, que toda a glória seja dada a Ele, meu irmão. Nós vamos passar por esse tempo, Deus vai nos suprir, e quando passarmos por ela, nós vamos poder glorificar a Deus. Esse é o maior testemunho cristão. A gente passa por dificuldades, a nossa recebe o vitupério, às vezes da cruz, a humilhação, mas quando nós passamos pela prova dando glória a Deus, o nome do Senhor é exaltado. Tá? Me permita ter uma pontinha de sabor de mel aqui. Mas é basicamente isso, meu irmão. Não é que nós vamos humilhar as pessoas lá na frente porque Deus nos exaltou e ninguém nos ajudou. Mas pelo fato de termos passado por uma situação difícil, o nome de Deus será glorificado diante de todas as pessoas, porque nós fomos fiéis a Deus. Não é a fidelidade, muitas das vezes, de Deus a nós que glorifica o nome do Senhor, mas é a nossa fidelidade a Ele que glorifica o nome dele. É como aqueles meninos lá, né? O Sadraque, o Mesaque e o Abednego, tá? Um bom nome para você pôr nos seus meninos né, quando você tiver. Mas eles foram jogados na fornalha e eles falaram o seguinte: se Deus nos livrar, Ele é Deus. Se Ele não nos livrar, Ele também continua sendo Deus. Isso é que glorifica o nome do Senhor, a nossa fidelidade a Ele. E aí Paulo vai aqui saudar algumas pessoas, né? Saúdem cada um dos irmãos, cada um dos santos em Jesus Cristo, os irmãos que estão comigo, mandam saudações, né? Então, mando saudações de todo mundo. Eu, Michele, Cristina e companhia, mandamos um beijo, um abraço para vocês. Versículo 22. Todos os santos mandam saudações, especialmente da casa de César, que provavelmente, né, era onde a igreja se reunia. Aí, versículo 23, Paulo acaba o capítulo dizendo, e acaba a carta, né? A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. E de fato, meu irmão, que a graça de Deus, e graça significa favor e merecido, esteja com vocês. Então, meu irmão, eu sei que você está passando por dias difíceis, dias angustiantes, mas você vai orar, você vai suplicar, você vai entregar em ação de graças, você vai renovar sua mente com tudo que é bom, tudo que é louvável, com tudo que é lícito, e Deus vai manter o seu coração cheio de paz e a sua mente cheia de paz. Ai, pastor, quer dizer que se eu fizer tudo isso, Jesus vai me recompensar? Não é assim que funciona, porque no final das contas é a graça de Deus que estará com o nosso espírito. É o favor imerecido. Não é porque eu fiz algo e que Deus... Não, meu irmão, é porque ainda é sobre graça. Nunca é sobre nós e sempre é sobre eles. É sobre Ele. Sempre é sobre Ele. Nós apenas respondemos à nossa salvação na medida que temos revelação de quão bom o Senhor é. Mas é isso, meus amores. Estou morrendo de saudade de vocês, mas é isso que eu tinha para compartilhar. Eu espero que vocês fiquem bem. Muito obrigado por todo o apoio, né? Por todas as mensagens que vocês mandaram. Assim, eu estou desesperado de saudade de vocês. Mas é isso, a gente está junto aqui. Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tenham paz no coração e confiem em Deus, irmãos. Confiem em Deus, confiem na igreja. A igreja não está nadando de ganhar dinheiro, não. Mas, né, se você está passando por algum momento difícil, eu acredito que pelo menos comida e roupa a gente consegue entre a gente. Com fome você não fica, não, irmão. Então, conte comigo enquanto pastor, conte com os irmãos da igreja e a gente vai passar por tudo isso em breve, tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo, amo vocês e a gente vai conversando por aqui, tá certo? Abraço.